Finalizar? Bora! Resolução 736 de 2024 vai regulamentar o processo de enfermagem. Beleza? E aí nós vimos, vamos só fazendo uma breve revisão para a gente finalizar. Nós vimos que, tanto na fase 1 quanto na fase 5, a gente tem ações que são muito parecidas. Existe uma ou outra pergunta que são diferentes, ok? Aqui eu não vou explicar o que é SAI para vocês, para não criar confusão. Eu só estou dizendo que na aula de semiologia e semiotécnica, tudo que nós vamos fazer nestas duas fases, ok? Aqui nós precisamos coletar informações, tanto faz se é na fase da avaliação ou se é na fase da evolução. A fase da evolução, a avaliação, a fase 1, normalmente vai ser chamada de histórico. É assim que vou dar o nome para ela. Na prática é como a gente chama. Aqui nós vamos perguntar o que a pessoa tem, quem é essa pessoa, quem é essa pessoa é muito do histórico. O que ela está sentindo, eu pergunto nas duas. O que ela tem, eu pergunto nas duas. Há quanto tempo está essa situação? Eu também pergunto nas duas. Ok? E aí lá na evolução existem algumas perguntas bem específicas que não vem ao caso agora. Para eu responder essas informações, eu as subdivido em dois grandes grupos. Num grupo de informações clínicas e num grupo de informações específicas da enfermagem. As informações clínicas eu vou levantar por meio de entrevistas e por meio de exames. Ok? A entrevista eu também vou levantar aqui na parte específica da enfermagem. Tá? Essa parte específica da enfermagem a gente iria ver na fase 2 deste processo de enfermagem. Aqui a entrevista nós vamos perguntar para as pessoas, nós vamos conversar com as pessoas. Eu quero me aproximar dessas pessoas e poder acessá-las para eu obter as informações, para que eu possa fazer o meu trabalho e às vezes informações para que eu possa direcionar outros profissionais a executarem os trabalhos. Às vezes eu tenho informações que eu vou precisar chamar um médico, vou precisar chamar um fisioterapeuta, vou precisar chamar um psicólogo, mas eu coletei essas informações nas entrevistas que eu fiz. Okay? Eu entrevisto não apenas o usuário, que nós colocamos paciente. Na máquina pública, o usuário. No serviço particular, cliente. Tá? Mas eu também pergunto para familiares, para amigos, para outros profissionais. Eu preciso dessas informações e às vezes eu não consigo acessá-las somente com os pacientes. E eu faço exames. Tem exames que sou eu mesmo quem faço. Tem exames que são feitos por outros profissionais. E aí eu apenas pego o resultado desses exames e faço avaliações para as minhas condutas. O exame físico, ele nada mais é do que uma análise da forma do corpo e da função deste corpo. Qual é a forma deste corpo? Eu quero saber se esse corpo, a questão do aspecto macroscópico, do aspecto anatômico, do seu aspecto tecidual, então vamos pegar aqui o aspecto macroscópico, peso, estatura, se tem lesões, se tem feridas, e uma análise visual deste corpo. Eu pego aspectos relacionados aos tecidos desse corpo, então nós vamos ter aqui um exemplo, as pregas cutâneas, as dobras cutâneas, a densitometria óssea também entraria aqui, E nós pegamos outras análises, Nós temos aqui as circunferências corporais, muito usado na pediatria, e também na obstetrícia. O diâmetro, muito pouco usado por nós enfermeiros, mas é uma informação que a gente pode pegar da análise feita pelos nutricionistas. E nós temos os exames clínicos, bem parecidos com os exames feitos pelos outros profissionais. Então nós temos os sinais vitais, que é obrigatório para a enfermagem, eu não posso executar no plantão sem medir ao menos uma vez no dia os sinais vitais daquele paciente. Nós temos temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória,
pressão arterial e saturação. E para alguns pacientes a gente inclui também a glicemia. Nós temos as inspeções, tudo aquilo que eu vou ver, né, que eu verei, e tudo aquilo que eu sentirei no meio pelo meu olfato. A ausculta, principalmente pulmonar, cardíaca e abdominal, mas eu também tenho sons que eu utilizo sem o uso do estetoscópio, percussão e palpação, principalmente abdominal, nós vamos aprender ao longo do curso, análise da condição da urina e análise da condição das fezes, né? Além de outras análises, por exemplo, as feridas também poderiam entrar aqui. Existem outros exames clínicos que também entrariam aqui. Isso tudo eu faço, né? Mesmo a maioria das vezes quem vai fazer os sinais vitais são os técnicos de enfermagem, mas eu também posso fazer os sinais vitais sem problema nenhum, ok? Sem problema nenhum eu posso fazer os sinais vitais. E eu pego muitas informações de exames que foram pedidos por mim, ou na maioria dos casos aqui no Brasil, principalmente em hospital, pedidos pelos médicos. Temos a análise laboratorial, análise de imagem, a citopatológica e outra. Aqui nós temos uma análise laboratorial que, por exemplo, é pedido pelo fisioterapeuta. Por exemplo, gasometria arterial. Tá? Mas eu vejo o resultado. Eu não apenas colho. Quem é que colhe a gasometria? É o enfermeiro, não é o técnico. Vocês vão ver muitos enfermeiros que colhem a gasometria, mas não veem o resultado da gasometria. Eu acho isso deprimente, né? Aonde eu quero que vocês cheguem, que vocês sejam curiosos e sempre vejam as evoluções dos outros profissionais e os resultados dos exames, tá? E aí agora nós chegamos aqui na parte final da aula de hoje, que é a análise das condições específicas da enfermagem. O que seria a análise das condições específicas da enfermagem? O que é enfermagem mesmo? O que a gente faz? Nós somos o profissional do cuidado. Nós cuidamos. E quando eu falo que eu sou um profissional do cuidar, aqui, percebe que essa análise clínica ela está muito relacionada com o processo saúde e doença? Eu quero ver se os órgãos e as estruturas desse corpo estão funcionando bem. Se está funcionando bem, vida que segue. Se não está funcionando bem, ele tem alguma doença. Percebe que é muito específico o relacionado? Está funcionando bem, ótimo, está saudável. Não está funcionando bem, está doente. Tudo bem? De uma forma bem grosseira. Aqui o cuidado, eu vou cuidar do quê? Da vida. Aqui eu vou cuidar da vida. E eu preciso fazer essas análises. Nessa disciplina nós vamos ver algumas partes, não dá para ver tudo, porque eu vou me focar muito mais nas análises clínicas, mas nós vamos ver algumas partes dessa questão. Então quando eu penso aqui nessa questão, eu vou trabalhar na parte específica da enfermagem. Aqui ninguém interfere. Aqui é nosso, é só nosso. E eu quero saber as condições de vida dessa pessoa. Como essa pessoa vive. É isso que eu quero saber. Para mim pouco importa se essa pessoa, por exemplo, teve um acidente vascular cerebral e não mexe nada do lado esquerdo, nada. Não mexe o rosto, não mexe os membros superiores nem os membros inferiores. Ela não está viva? O que seriam condições de vida? O que você precisa fazer para estar vivo? Hoje você não teve plantão. Você acordou de manhã, na sua casa. Ótimo. Você tem o hábito de se banhar?
acordar. Então você acordou e tomou banho. Então vamos colocar aqui higiene corporal. Tomou café? Você escova os dentes antes ou depois de tomar café? Depois não dormi. Bem, precisaria de tantos detalhes, né? Mas eu conheço pessoas que têm o hábito de escovar os dentes antes, e eu conheço pessoas que têm o hábito de escovar os dentes depois. Se eu fosse acordar e não escovar os dentes, eu não consigo tomar. Tem gente. Tem gente que já consegue. E eu conheço pessoas que escovam antes e depois. Eu conheço os três tipos de pessoa. Que aí se torna um hábito, mas ok. Entra na parte higiene corporal. Beleza? Tudo bem? Quando você acordou, percebe que o ato de acordar, ele entra aqui, ó. Sono, repouso. Porque se você não dormiu, a sua vida, o seu dia vai ser uma porcaria. Vai ser ruim. Você precisa dormir. Nós temos aí o ciclo circadiano, em que a gente precisa repousar, dormir, né? E nós também precisamos de repouso ao longo do dia. Nós não somos uma máquina. Por exemplo, acabamos de ter um repouso do café para recarregar as baterias para a gente terminar a aula de hoje. Beleza? Ótimo. Se nós formos para o café, nós fomos para o café para alimentação. Tem pessoas que não conseguem levar o alimento à boca. Vamos pegar um exemplo ridículo. Vocês são jovens, né? Vale-me Deus, bata na madeira. Desce a escada, escorrega e quebra os dois cotovelos. Pronto, alguém já vai ter que dar comida para você na boca. Sabe? Ridículo. Você só teve duas fraturas. Você não tem uma doença instalada. Você só tem uma condição clínica que vai te deixar dependente de alguém para comer. E não é só para comer. Você dormiu com essa roupa? Imagina, dormir de terra? Não dá, né? Deve ser pior do que dormir de calçadinhas. Então você precisa vestir-se. E não é só vestir, eu também preciso despir. Que eu preciso tirar a minha roupa, não pensar no exemplo do pijama, né? Ou não necessariamente pijama, eu odeio pijama, a roupa que você separa para dormir. Então, assim, essa é a minha roupa de dormir. Criança, né? Roupa de dormir, roupa de brincar e roupa de sair. E aí a roupa de trabalho. Essa é a minha roupa de dormir, né? Geralmente uma camiseta aberta. Minha mulher odeia que eu gosto de dormir com bermuda de surfista. Ela, por que você não usa pijama? Por que não? Mas é mais gostoso do que isso. Você já usou bermuda? Ela, mas você foi então. Quando eu acordo, eu não preciso tirar nada. Do jeito que eu acordei, eu já ando pela casa. Agora, se eu tiver com pijama, eu vou ter que colocar essa porcaria. Não. Bermuda surf é a melhor coisa do mundo. Para quem gosta. Mas você precisa tirar a sua roupa e vestir a sua roupa, tirar o seu sapato e calçar o seu sapato. Tudo isso faz parte da vida da pessoa, né? E aí vocês vieram para cá flutuando de cadeira de rodas, do colo do namorado, do papai? Não. Vocês têm a locomoção e movimentação. Tem horas que a gente está dormindo e a posição em que a gente está nos incomoda. O que a gente faz? Vira. Tem pessoas que não conseguem se virar sozinhas na cama. Eu acordo, eu sento na beira da cama e levanto e saio andando. Eu me locomovo, eu consigo ir de um lugar para o outro, inclusive vir para cá. Tudo isso são questões relacionadas à vida da pessoa. Vocês estão aqui, né?
por mais que vocês possam não gostar de uma pessoa ou outra, nós temos interações sociais. E aí nós temos interações familiares, conjugais, sociais, profissionais. Nós vivemos num mundo, nós interagimos com pessoas. Algumas dessas coisas, né, quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa em preparar o alimento. E eu não estou nem falando cozinhar, tá? Às vezes, por exemplo, o alimento está lá na mesa. Você vai montar o seu prato. Você vai conduzir o alimento até a boca. Você vai mastigar, deglutir e digerir e, por fim, absorver. E aqui embaixo eu ainda coloco mais uma, que são as suas eliminações fisiológicas. Aqui nas suas eliminações fisiológicas, a gente pode pegar o grande sistema excretor. E no nosso grande sistema excretor, nós temos suor, saliva, nós temos fezes, nós temos urina. Óbvio, a saliva é o menor de todos, ela tem nem tanto uma função excretora, né? Mas ele faz parte desse ciclo da água dentro do nosso corpo. E nós temos também a perspiração. Respiração. Além disso, nós aqui também temos a própria respiração. Eu preciso respirar sozinho. Tem gente que não consegue respirar sozinho. Pegar o oxigênio do ambiente, mandar o oxigênio para o pulmão, jogar esse oxigênio no sangue, distribuir para as células e recolher o gás carbônico dessas células e jogar esse gás carbônico para o ambiente. Tem gente que não consegue. Então, quando eu penso numa análise nestas duas circunstâncias, tanto no histórico, fase 1, avaliação, quanto na evolução, eu preciso entender que eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, eu não vou parar apenas na entrevista e nos exames, sendo o exame físico, clínico, laboratorial, de imagem ou outros exames. O médico também faz exame físico, o fisioterapeuta também faz exame físico, um educador físico faz exame físico. Existem educadores físicos mais conscientes que também faz sinais vitais antes dos exercícios, também faz exame clínico, o fisioterapeuta também faz, o médico também faz. Aqui a maioria dos exames é solicitado pelo médico. Na rede pública eu até posso pedir exames laboratoriais, eu tenho uma liberdade, eu até posso pedir, né, em lugares, São Paulo não, mas em lugares mais afastados, o paciente está com uma suspeita de tuberculose, eu posso pedir até exame de raio-x. Tem a liberação, tem o protocolo do Ministério, né, da Saúde. O fisioterapeuta pode pedir uma gasometria arterial. Então, o fisioterapeuta também faz isso. Então, o mesmo que os profissionais de saúde fazem, eu também faço. E eu tenho uma coisa que é específica, que deixa a minha parte ainda mais difícil. Então, por isso que a gente estava brincando antes do intervalo, que tem muita gente que realmente se assusta quando olha e fala assim: nossa, o enfermeiro faz tudo isso mesmo? Você percebe agora por que a sua enfermeira não sai da mesa? Porque é muita coisa para fazer.
E aí eu faço essa parte específica da enfermagem. Quem é que vai dar banho nas pessoas? Quem escova os dentes dessas pessoas? Tem um exemplo, o paciente está em coma, está acamado. Ele vai precisar tomar banho? Vai precisar limpar a boca? Vai precisar de fazer higiene íntima se ele estiver usando fralda? Sim. Se ele está usando fralda, eu não vou fazer uma análise da sua condição fisiológica? O paciente está há 4 dias sem evacuar. Eu não preciso intervir? Não é um risco, não é um problema que essa pessoa tem? Eu preciso fazer uma análise da condição de como esse indivíduo respira, e eu não estou nem falando lá da ausculta da parte clínica. Eu quero saber se esse indivíduo está respirando com dificuldade ou não. Às vezes apenas uma elevação de um leito já resolve alguns problemas respiratórios. Meu paciente não dorme. Não dorme. Isso é um problema. Eu tenho idosos que dormem o dia inteiro e ficam acordados à noite. Isso é um problema. Eu preciso mudar o ciclo dessa pessoa. Como é que eu mudo o ciclo dessa pessoa? Aqui eu não estou nem falando do que eu vou fazer, mas eu analisei assim, e eu vou perguntar para o idoso, porque ele vai falar para você: não, eu não durmo de noite. E aí, se você pergunta para o filho, ele fala assim: ele dorme o dia inteiro. E aí, chega de noite e não está cansado, não consegue dormir. Ele vai olhar para a tua cara e vai dizer: não, eu não durmo durante o dia. Sabe a importância de perguntar para a família? Isso acontece com a minha mãe, isso acontece com a minha sogra, ela mais nova comigo, ela de 73, de 82. Não, ela dorme o dia inteiro, por isso que ela não dorme de noite. Ainda bem que ela dorme na casa dos fundos. Assim não enche meu saco enquanto ela está na insônia dela. Isso é um problema. Alimentação. Vou pegar o exemplo da minha mãe. Hoje minha mãe até consegue levar o alimento na boca com a mão direita. Mas se tiver algo grande, eu já tenho que cortar para ela. A mão esquerda não funciona. Eu preciso montar o prato dela. Não consegue, ela não consegue nem ficar de pé. Como é que ela vai pegar e colocar no prato? Não consegue. Hoje minha sogra consegue. Se reabilitou. Mas percebe que eu não estou falando o que você vai fazer para resolver o problema. Mas eu preciso analisar essa condição. Porque aqui eu vou me perguntar: quantos esse técnico vai cuidar dessa pessoa e de mais quantos? Que é o seu trabalho. Tem paciente que dá muito mais trabalho do que outro. Tem paciente que você joga a toalha, né? O máximo que você faz é, enquanto a pessoa está tomando banho, você troca a cama dela. Acabou. Você nem chega lá na hora da comida, porque a copeira vai passar, vai deixar a comida dele e você nem olha. O máximo que você vai fazer é pegar aquela bandeja e jogar no lixo, porque ele faz tudo sozinho. Já tem pacientes que você tem que dar comida na boca, você tem que levar para o chuveiro, você tem que ajudar a tirar a roupa, você tem que ajudar a tomar banho, ajudar a vestir a roupa. Olha o trabalho que dá. E quem é que pensa em quantos funcionários, pacientes você vai ficar? É o enfermeiro. Uma coisa é eu te dar 5 pacientes com esse grau de dependência e dar para ela 5 pacientes que faz tudo sozinho. Você vai virar para o enfermeiro e você está de sacanagem, tá, minha cara? Ou você está saindo com ela, qual é o seu problema? Por que você está me ferrando? Você não viu os pacientes que você me deu, os pacientes que você deu para ela? Isso não é justo. Não é assim que as coisas acontecem na prática? Percebe que eu não olho só isso? Eu sou enfermeiro. Eu tenho que ver isso aqui também. E pasmem, tem médicos que vai dizer: olha, toma banho desse jeito. Eu falei: que bom, doutor. Quantos banhos o senhor deu na vida? Você tem filhos? Aposto que o senhor deu banho nem no seu próprio filho. Então não tem filho, não é verdade? Por gentileza. Não faz nada prático com uma pessoa que não tem. Isso é meu trabalho. As outras partes a gente trabalha junto. Você faz a sua e eu faço a minha. Aqui eu trabalho sozinho. Sou eu com a minha equipe. Eu não defino. O máximo que eu vou ter aqui é uma nutricionista para me ajudar na consistência da dieta. Putz, essa pessoa está muito fraca, não consegue mastigar. Essa pessoa não consegue engolir, vou precisar chamar uma forma. Será que cabe exercício ou eu já tenho que passar uma sonda? Aqui eu vou ver se a pessoa, tanto na análise física quanto aqui, eu vou ver se essa pessoa usa dispositivos. Está de sonda? Está de excesso venoso? Vou pegar aqui, locomoção, o paciente tem risco de queda. Ó, ele não anda sozinho. Aí você vai levantar a grade e vai assim: quando você quiser ir no banheiro, você aperta essa campainha e vem. Não é para sair da cama, não é assim? Não saia da cama!
Se você tentar sair da cama, eu vou te amarrar. Cara, sumiu. Não piore o que já está ruim. A ideia é a gente melhorar, tá? Interações sociais. Tem pacientes que internam, que malandro, nem fantasma vem visitar. Nem fantasma. Você fala, meu, você é tão insuportável que nem espírito zombeteiro vem te ver. Aí você tem que, como enfermeiro, ligar lá para a assistência social e falar assim, então, tem uma pessoa aqui que ninguém vem ver. Eu preciso saber quem é a família dessa pessoa, porque senão ela vai cair em depressão e não vai sair nunca do meu leito. Não sou eu que vou procurar a sua família. Mas eu já passei logo no assistente social. Tem pacientes que às vezes a esposa vai visitar ou o marido vai visitar, quando vai pular para o quarto do lado, faz visitas para ela. Percebe? Então esse é o ponto que a gente vai aprender na nossa disciplina. Aqui vai ser o mínimo que eu vou abordar. Aqui vocês vão aprender muito mais na fundamentos técnicos. Aqui nós vamos ver essa parte muito mais em fundamentos técnicos. O foco da nossa disciplina, na próxima aula, nós vamos aprender técnica de entrevista. Como a sala é muito pequenininha, a gente vai perder o treinamento de entrevista. Quando a sala é grande, eu ponho as pessoas que se odeiam para conversar. Né? Quer dizer, você está de um lado, você odeia a pessoa do outro lado. Fala, ó, você vai entrevistar ela nesse caso. Por quê? Porque eu estou cagando o que você sente por ela. E você tem que cagar para a pessoa que você está olhando. Você tem que gostar do que você faz. E não da pessoa para quem você está fazendo. Porque tem pacientes que são insuportáveis. Tem seres humanos que são insuportáveis. Da mesma forma que numa sala de aula tem pessoas que eu não gosto, né, no ambiente de trabalho tem pessoas que eu não gosto, tem pacientes que eu não vou gostar. Vou bater o olho e falar, não fica com a cara. Por quê? Porque você tem vontade. É o que você tem. Só que eu vou cuidar de você do mesmo jeito que eu cuido de uma pessoa que eu gosto. Por quê? Porque eu não gosto nem de você e nem dela. Eu gosto do que eu faço. Gosto de ser enfermeiro, amo ser enfermeiro. Eu tenho prazer de fazer o que eu faço, mesmo que seja para você. Por isso que às vezes eu coloco pessoas que se odeiam para entrevistamento. Por quê? Porque você não tem que gostar dela. Você tem que gostar do que você faz. É isso. Aí nós vamos ter uma ênfase muito mais aqui. Depois que vocês aprenderem entrevista, nós vamos para a parte dos exames. E aí nós vamos sistema por sistema. Eu vou ensinando vocês exame por exame. Ok? Dúvidas? Angústias? Frustrações? Não. Buenos dias, pessoas. Essa parte final aí está gravada. Podem tirar foto. Pena que a maior parte da aula não